advogado de direitos humanos, ele atende uma população que não tem acesso à justiça, uma população mais vulnerável socialmente e economicamente, né? Também visa atender grupos sociais e entidades do terceiro setor. Depois de 10 anos como advogado, eu percebi que há uma população que ela não é amparada pelo Estado, né? Por mais que haja a ideia de defensoria, a defensoria é uma instituição que está saturada, né, de demandas, a prestação jurídica não é adequada como a proposta, né? E a nossa missão base, né, é fazer justiça social. A gente busca resolver os conflitos antes que eles cheguem no judiciário, porque dentro do judiciário não depende de nós, advogados. Por isso que aqui dentro a gente tenta focar justamente nessa advocacia preventiva, que é resolver extrajudicialmente, para que a gente consiga realmente chegar num acordo entre as partes e para que as partes também saiam satisfeitas. Trazer o acesso à justiça, possibilitar que pessoas sejam ouvidas, possibilitar que a pessoa entenda os seus direitos. Então, desde o nosso atendimento inicial até a leitura de uma sentença, a gente traduz para a linguagem popular para que essa pessoa possa ter o direito à justiça de maneira efetiva, né? Nós temos um núcleo aqui dentro do escritório especializado na parte de execução penal, né, que a gente auxilia os familiares dos presos para que eles tenham ideia de quando o preso poderá sair, de quando ele poderá usufruir de alguns benefícios, né, e que a gente tenha essa atuação mais ativa, né, para que acompanhe do início ao fim do processo de execução dele. Dentro da Colmeia, que é o presídio feminino, é justamente no sentido de preservar direitos básicos como acesso a absorventes, né, questão de higiene, as detentas que estão grávidas, que elas possam ter a possibilidade de, durante a gestação, ter um acompanhamento e também poderem amamentar o seu filho enquanto elas estão encarceradas, ou se elas tiverem a possibilidade de ir para uma prisão domiciliar, né, o que for melhor para ressociabilizar essas detentas e que também a gente consiga fazer com que os direitos delas sejam preservados. Infelizmente, muitas empresas elas estão passando por dificuldades financeiras causadas pela pandemia do Covid, né? E a nossa atuação do escritório é voltada principalmente para as pequenas e médias empresas. O nosso trabalho é voltado principalmente ao planejamento tributário, para evitar com que essas empresas paguem tributos a maior ou paguem tributos indevidos. Atuamos também de forma contenciosa, né, empresas que infelizmente estão sofrendo execuções fiscais, então a nossa atuação é no sentido de fazer a defesa, saber se os tributos realmente que estão sendo ali cobrados, por exemplo, é correto. A gente atua na área também do direito médico. Nós atendemos não apenas médicos, mas também profissionais de saúde que buscam uma assessoria e uma consultoria diante de todas essas inovações que a gente teve ao longo da pandemia, como a telemedicina, para que eles consigam entender quais são as documentações que eles precisam apresentar, quais são os termos que eles precisam preencher, justamente para eles ficarem respaldados. Caso aconteça alguma coisa, o paciente venha pedir algum tipo de reparação judicialmente ou extrajudicialmente. Mas também a gente atua com os pacientes que sofrem algum tipo de lesão, mas eles não conseguem identificar, né? Assim, não tem a expertise para identificar se aquilo pode ser passível de um dano moral, de um dano material, um dano estético. A gente também presta essa assessoria e essa consultoria justamente para poder tentar prevenir que isso vire uma demanda judicial, mas que a pessoa tenha todos os direitos dela preservados da melhor maneira possível. A advocacia extrajudicial tem um viés da desburocratização e desjudicialização, para chegar ao cliente de uma forma
que a gente consiga resolver a demanda dele de uma forma mais célere, mais eficiente e mais eficaz. E aqui no escritório o interessante é que eles conseguem olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Então eu confio e acredito muito nessa advocacia humanitária.